morei em Bragança, eu fui seminarista, né? Fiz filosofia, tal, fiz um pouco de história, né? E eu via em outras cidades assim, uma preocupação muito grande com o resgate da história e da memória das cidades, né? Os casarões, a história dos antepassados e tal. E quando eu voltei para Mariporã, eu percebi que aqui a nossa história ela é meio deixada de lado, né? Passaram muitas, né, administrações, mas em si não tentaram algumas vezes fazer um resgate da nossa história, mas acabou ficando por isso mesmo, uma exposiçãozinha aqui, uma exposiçãozinha ali, e eu sempre gostei de história. Aí eu comecei a me aprofundar na história de Mariporã e tal, né? Eu sou muito amigo do Pedro Tomás Pereira, que é também um memorialista, e através dele eu comecei a me interessar pela história e por fotografias. Primeiro eu comecei a fazer uma brincadeira no Orkut, antigo Orkut, né? Na época comecei a fazer uma compilação, comecei a pegar fotos de um, de outro, das famílias e ir jogando no antigo Orkut. E aquela brincadeira suscitou assim, um nacionalismo mariporanense. Muita gente na época, inclusive o seu Chico, do jornal, o pessoal fala, nossa, Beto, que legal, a gente, né, eu sentia emoção, assim, principalmente das pessoas mais velhas, de ver assim aquela casa antiga, aquela rua antiga, a igreja do Rosário, os casarões, né? Mariporã, o centro velho da cidade, que hoje infelizmente não existe mais. E aí o Orkut foi, né, ficou passando, ficou ultrapassado, veio o Face. E no Facebook eu comecei a jogar, né, dentro do Facebook para a população. Porque até então, Maurício, o próprio Pedro achava, pô, a gente, né, correu tanto com isso, Beto, e vai pôr para, né, abrir o baú. Eu falei, mas a gente tem que mostrar isso. Cada fotografia que eu jogava no Facebook, eu contava a história daquela fotografia, daquela casa, né, daquela rua, daquele acontecimento, né. Então eu fui, as próprias autoridades, né, começaram a perceber assim que Mariporã carecia de um local que pudesse contar nossa memória, nossas histórias, tanto para os antigos, que eu pensei muito assim nas pessoas antigas, e também pensei principalmente nas crianças, né? Porque eles não sabem nem assim o que significa Mariporã, né? O que significa Juqueri, né? Quem foi os fundadores, não sabem que aqui teve quilombo, que os índios andavam por essas, né, por esses prados, né? E como é que foi você trazer todo esse acervo aqui para a Biblioteca Municipal? Aí eu fui convidado, né? O atual prefeito me convidou se eu queria montar um memorial de inicial, né? Eu pensei no museu. O museu precisava de algo material, porque eu não tinha até então. Material. Eu só tinha imaterial. O que era? Casos, lendas e fotos, né? Aí o atual prefeito, Toninho, me convidou, a Edilene, né, também me deu um apoio, falou, Beto, fui me buscar da saúde, né, eu trabalhei na saúde por mais de 20 anos, e aí escolhemos um local que dispunhamos na época, que era essa parte da biblioteca, né, que é uma parte que envolve um pouquinho história, tem um clima de história e tal, e porque nós não temos casarões antigos em Mariporã mais, foi derrubado tudo. Todos os nossos patrimônios foram para o chão. No Atibaia, por exemplo, nós temos o Centro Velho, né? Bragança, Santana do Varnaíba, que eu fiquei apaixonado. Mas a gente tem que mudar esse discurso. Não tem, né? Eu tive que fazer em algum lugar, eu vim fazer aqui na biblioteca, né? Aí eu comecei a pegar as fotos, né? A secretária, que é a Edilene, falou, Beto, vamos imprimir essas fotos e você vai estudando e a gente vai... As pessoas vão vindo, conhecendo, e você vai contando a história de Mariporã. Aí eu comecei a dividir em fatias, assim, as olarias, né? Os casarões, as personalidades, os logradouros, né? Eu tive que refatiar a história da cidade, colocar aqui dentro. Eu recebi muita doação de material, né? E é assim indo. Agora, por exemplo, em 2019 eu pretendo convocar as escolas, né? Através da educação, que o secretário de Educação Oeste coloque no currículo escolar
uma visita da escola no memorial para estar conhecendo a nossa história. A gente conhece a história do Brasil, mas a gente não conhece a história da nossa cidade, né? Que diz que um povo que não conhece o seu passado, ele não vai acertar o seu futuro. Então eu acho legal as pessoas virem conhecer como é que surgiu o Vale de Juqueri, né? Por que chama Juqueri? De quem começou? Ninguém sabe quem foi, que foi uma mulher. Ninguém sabe que foi uma mulher. As guerras que tiveram aqui, com as famílias de Atibaia, as mortes, os tornados que tiveram nessa cidade já, as histórias das igrejas, do Rosário, da Igreja Matriz. Maripora é muito rico de histórias. Lendas, as nossas lendas, a maldição do padre, o homem que vira lobisomem. A gente tem muitas histórias para contar. E as pessoas podem, além de visitar aqui, elas também podem colaborar se tiver algum objeto, né, que fale um pouco da história. Maurício, é o que eu mais peço, né, que as pessoas forneçam as suas fotografias, né, com as suas histórias, para mim estar contando isso para o povo. Um tijolo antigo, um material, um objeto antigo que seja da nossa história, né? Mesmo moldura de quadros, coisas que as pessoas sabem que vai ser útil no memorial, que nos doem, porque isso vai ser para as futuras gerações, as crianças, né, da manhã que vão conhecer a nossa história. E eles ficam encantados, Maurício. Eu recebi escolas aqui, as crianças trouxeram os avós. Eles trouxeram os avós e eu vi eles contando a história do modo que eu contava, sabe? Chegava a me imitar, assim. Ó, vó, aqui assim, aqui é usuaria, sabe? Eu fiquei emocionado com isso. Quer dizer, é o material, ele está crescendo, né? Agora convém assim a população inteira saber, Maripora inteira saber que existe um memorial, que ele está caminhando. A Edilene ano que vem quer dar um impulso maior, né? E é isso, é um trabalho que a gente está fazendo de formiguinha, mas Maripora precisava disso, de resgatar a sua história, porque aqui a gente funciona junto com a nossa biblioteca, que é uma das bibliotecas mais ricas da região. A nossa biblioteca é incomparável, nós temos 30 mil títulos, temos títulos raros aqui, né? E a nossa biblioteca não se compara com outras cidades, não tem comparação, né? Ela é uma relíquia, a nossa biblioteca. Então, o memorial, em conjunto com a biblioteca, a gente abre às 8, né? De segunda a sexta, das 8 às 5, né? E aqui fica bem em frente ao Parque Linear, que é um lugar bonito, né? E a rua aqui é Vereador Antônio Morelato, 225, centro de Mariporã. O convite é aberto a todos, né? Pode vir qualquer horário, mas para mim contar, eu vou ter um horário de contação de histórias de manhã e um à tarde, né? Para as escolas. E eu também convido a terceira idade, pessoas que os filhos, netos, tragam seus pais, seus avós para conhecer, porque é importante, eles têm saudade dessa época. A internet não substitui tudo, sabe? A internet, o celular, não substitui tudo. Eu procuro contar um pouco no Facebook, mas eu te digo também que eu tive muito assim apoio do Pedro Tomás Pereira, que é um mestre, que é um professor, né? Eu me considero memorialista, mas o Pedro é incomparável, né? Ele conhece tudo, ele sabe tudo, e é dele a minha fonte de aprender, né? E esse aprendizado ninguém tira da gente. Agora é o que eu repito, se alguém puder nos emprestar fotografias antigas que as famílias não dão, eu escaneio e devolvo, porque tudo isso eu vou digitalizar, né? Serão materiais digitalizados. E quem tiver produtos para doar, quadros, molduras de quadros antigas, inclusive eu esqueci de falar, a dona Sema, a dona Sema, chama de Sema, ela é uma parceirona minha, né? Da gente, é uma parceirona, ela vai inclusive colocar todas as fotos em quadros e molduras, né? Nós levamos para ela um rádio vitrola antigo que o seu Nunes do bar doou, mais 2 móveis antigos que ela vai restaurar pra gente. Ela cedeu um cavalete que era do Mazzaropi, né? Que ele fez um filme em Mariporã, que é a Carrocinha. E é isso, a gente vive de parceria, né? É da prefeitura, mas a gente vive de parceria, porque o museu, o memorial, ele depende do quê? Das pessoas da cidade. É eles que têm que ajudar a construir, porque a história é deles, né? A história é deles. Eles têm a história lá dentro de casa, no baú, no álbum de fotografia, né? É isso.